eu vendi metade da empresa para um fundo de investimentos, eu aprendi uma coisa super valiosa, que para continuar crescendo, na época eu tinha 27 lojas, hoje a gente está com 270 lojas. Agora, o que eu aprendi? Que para ser maior, para a empresa crescer, eu precisava contratar gente muito melhor que eu. Eu não... Senão a empresa ia ser do meu tamanho, e não era razoável supor que eu era o cara maravilhoso. Tudo bem, eu tinha alguma visão e tal, mas eu precisava contratar nas respectivas áreas pessoas que eu admirasse. Sim. Que eu olhasse para o cara e falasse, caraca, Sérgio, como é que o cara é capaz de fazer isso que eu não sou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu quero fazer em cima da contratação. Como é que você tem um exemplo pra gente, por exemplo, assim, porque assim, tipo, de novo, a gente tem áreas que a gente percebe que a gente é mais eficiente, que a gente precisa de mais, outras menos. Você pode dar um exemplo, por exemplo, de uma área que você falou, puta, eu preciso contratar um cara que, assim, se eu não trouxer esse cara do meu lado, eu não vou crescer? Pô, diversas, mas vamos lá. A parte de logística, por exemplo. Tá. A parte de logística é uma coisa crucial pro varejo. E a gente teve a felicidade de contratar um cara que o cara fez lá, você fala, puta que pariu, olha o que ele conseguiu fazer... revolução na logística. Ele está disponível para os amigos, para dar uma consultoria. É uma deficiência que você percebeu no teu negócio? Não, uma baita oportunidade. Veja só, quando você... Qual que é o papel do CEO, na minha concepção? É você ter a capacidade de contratar pessoas que tocam instrumentos muito melhor do que você tocaria. É isso. O melhor tocador de instrumento de cada um dos instrumentos. Em cima de uma deficiência, uma necessidade, ou seja, de cada área. Você não pode imaginar que você vai ser o melhor tocador de piano, o melhor tocador de guitarra. Não dá. Você contrata cada um para sua cadeira. Só que não basta isso. Porque senão você faz aquele dream team... Só que o time não sabe para onde joga, a música sai desafinada. Qual que é o papel do CEO? É o maestro. O CEO é o cara que não tem que tocar instrumento nenhum, mas ele tem que ter ouvido para saber o que a turma está tocando, e todo mundo olha para ele, olha para a varinha e vê, dá direção para o negócio para sair uma música agradável, audível, e você chega a algum lugar. Como diz então, nosso querido CEO, maestro, harmonia. É absolutamente necessário numa companhia, mas ele, em tese, ele não tem que fazer absolutamente nenhuma atividade, a não ser atividade maestro. Isso é para isso que serve um CEO. Como se uma atividade maestro fosse pouca, né? Não é. Vou fazer outro trabalho, então, maestro mas é que quando um CEO incrível acha que tem que tocar o instrumento também, alguém não está com a varinha. É como se você estivesse imerso no aquário e você não enxerga as coisas. Então você tem que criar uma distância do negócio para estar enxergando o que as pessoas estão fazendo e ter uma visão crítica, acertar peça, trocar peça, corrigir um comportamento, corrigir um... E tocando. O senhor precisa ter essa distância. E aproveitando o gancho, eu acho que assim, é o maior desafio que a gente passa no Shark, porque muitas vezes as pessoas olham para os negócios lá, veem como empresas já bem estruturadas, ou até startups, etc. E é muito mais PMEs, né? Pequenas e médias empresas. Que no final do dia, cara, muitas vezes até eu presa, né? O cara tá tocando todas as áreas. E daí é uma dificuldade gigante. O que é normal. É normal, mas por muito tempo ele é preocupante. Porque às vezes o cara... E é meio que até um hábito que a gente tem do controle. Então, às vezes, ele, por exemplo, ele gosta de estar na fábrica. Eu acho que é por isso que também tem um outro ponto que é importante a gente falar aqui, que é a busca do autoconhecimento, né? Eu gosto muito de falar sobre a gestão de time. E, às vezes, a pessoa que vai no Shark não é a pessoa que é o CEO, tá? Isso é importante também dizer. Nem sempre, ele pode ser naquele momento. Ele tem que ter o espírito dele, a cultura dele, o DNA dele. Eu acho que é importantíssimo o DNA da empresa. Mas nem sempre é ele que vai ser o maestro. Por quê? Porque às vezes o cara é o cara do laboratório. Eu já vi isso. E tem alguns cases de sócios meus que são geniais como criadores. É o cara que, puta, você coloca ele lá, ele cria um negócio diferente, não sei o que, blá, blá, blá. Você coloca ele pra tomar decisões ou pra montar time, ele não faz isso bem feito. Mas o DNA dele é tão legal que o time inteiro compra. Então não é que não vai ter a cultura dele, é que o executivo não precisa ser ele. E eu acho que esse resgate também, eu acho que ainda mais assim pós-pandemia, a gente precisa enaltecer isso. Porque tá todo mundo meio frustrado. Porque de alguma forma você vai se adaptando ao que você tem que fazer.
Gente, lembrando, no começo você tem que fazer tudo. Tá. Mas a longo prazo, você gera frustração, depressão, ansiedade. Às vezes você vai contratar uma pessoa, você fala assim, cara, eu não tenho coragem de sair porque é o Sérgio, porque é a Pets, porque puta empresa legal, mas eu tô no lugar errado. Então, ou seja, a gente também dá essa liberdade para as pessoas resgatarem isso. E daí, de novo, CEO, eu acho que é algo muito importante, por isso que eu falei que eu ia brincar com o livro, né? É um cara que todo mundo quer chegar, mas não necessariamente quer ficar. O seu DNA não necessariamente depende de você ser o CEO da empresa. Mas é importante dizer que montar o time certo vai ser o maior desafio para os próximos anos de qualquer negócio. Eu arrisco dizer que todos nós aqui temos vagas abertas e não conseguimos colocar as pessoas no lugar certo. Então, ou seja, uma coisa que daí eu vou provocar aqui, tá? Aproveitando. Gente, quando vocês forem pensar em Shark, uma das coisas que eu adoraria ver, mais empresas voltadas para autoconhecimento, para gestão de time e etc. O maior desafio do mundo. Porque a IA, né, não vai substituir. Você vai usar a máquina para profissionalizar algumas coisas e para fazer coisas chatas que você não